Natan vai estar pregando a palavra do Senhor nosso Deus, orando, grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, estou verdadeiramente alegre, Pai, porque da forma tão maravilhosa o Senhor já me abençoado, operado nesta noite. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor, representando o teu filho, papai, o prefeito Natan, ouve o teu servo, Pai, que o Senhor é glorificado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você é muito legal. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Que bom que você está aqui, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, abra sua Bíblia, as cartas aos Gálatas, capítulo 1, glória a Deus. Gálatas, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor Jesus. Aleluia. Em versículo 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero aqui enaltecer e agradecer o nome santo do Senhor. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui. Quero louvar a Deus também pela vida do presbítero Luiz Maia, juntamente com sua esposa, e o evangelista Fábio, juntamente com sua esposa, que está aí no departamento de família, crescendo, fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Louvar a Deus também pela vida do pastor, né, que concedeu a permissão para nós estarmos aqui ministrando a palavra de Deus e todos os obreiros na minha retaguarda. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: mas quando Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Verso 15, novamente. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Quando o Senhor me deu esta palavra, este versículo, aonde fala a respeito um dos maiores missionários, evangelistas, depois da morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ali nos primeiros séculos, Paulo de Tarso. Aleluia. Quando eu li essa palavra, me comoveu muito a respeito de uma grande chamada, quando Deus, Ele nos chama e nos capacita. Como foi dito aqui, Paulo, ele relata aos Gálatas que desde o ventre de sua mãe, ele foi escolhido. Como diz lá em Jeremias, tem também capítulo 1, verso 5, que desde o ventre o Senhor me escolheu e santificou para pregar as nações. E não é diferente na minha e na sua vida. Deus, quando tem um propósito na nossa vida, é antes de nós nascermos, é antes de a gente ser fecundado na nossa mãe. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele tem poder sobre a terra e sobre os céus. Aleluia. E quando a Bíblia fala que Paulo, no caminho de Damasco, estava com ira, estava com o seu coração cheio de flor, aleluia, com um pensamento de perseguição, com um pensamento de destruir tudo aquilo que foi levantado e iniciado no Calvário, na morte do nosso Senhor Jesus Cristo e na ressurreição. Ele ali com ódio, Deus, o próprio Jesus, resplandece sobre ele ali no meio do caminho e dá uma pausa na vida de Paulo. Aleluia. A Bíblia fala que quando o Senhor, com a sua glória, resplandeceu, ofuscaram os olhos daqueles homens, e ele e Paulo ficaram cegos. Aleluia. Então eu vejo quando Deus tem uma chamada na nossa vida, aleluia, Ele revela na nossa vida. Muitas das pessoas estão na igreja, mas ainda não aconteceu a grande revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Das pessoas vão para os cultos, mas ainda
ainda há uma coisa impedindo para que Deus possa revelar a sua vontade na vida daquela pessoa. Eu estudando sobre isso, e quando eu estava pesquisando sobre grandes homens de Deus, ganhadores de almas para o Senhor Jesus, eu li a respeito de um comentário de David Lee Mould, ou melhor dizendo, D.L. Mould, um dos maiores ganhadores de almas no século XIX. Mould nasceu em 1937 e com 17 anos ele saiu da casa de sua mãe e foi para Boston trabalhar com seu tio em uma sapataria. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que Deus tinha um plano na vida de Mould. Aleluia! E imagina você dentro da sua casa, Mould ali com a sua família, a sua mãe com 9 filhos, era viúva, passava uma grande dificuldade, mas Mould, alguma coisa estava aquecendo o coração de Mould para que ele saísse daquela cidade e fosse para Boston. E ali no fundo de uma sapataria, aleluia, um professor de escola dominical pôs a mão sobre os ombros daquele homem e disse: Jesus tem um plano na sua vida. Aleluia. Talvez você já ouviu isso. Muitos crentes falam: Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Mas na vida de Mould foi diferente. Quando ele recebeu aquela palavra, aquela simples palavra, até mesmo o professor de escola bíblica, passaram os anos, falou: mas foi uma simples palavra. Mas quando a palavra ela entra dentro do nosso coração, a palavra de Deus entra dentro do nosso coração e germina e dá fruto. E a partir daquele momento o Mould não foi o mesmo. A palavra de Deus nos diz que um círculo de oração, umas irmãs procuraram ele e falaram: ei, eu estou orando pela sua vida, eu estou orando para que Deus possa te usar. Aleluia. Quantas vezes alguém já te falou: eu estou orando pela sua vida? Quantas vezes alguém te falou: eu estou orando pelo seu ministério? Porque o cristão, irmão, ele ora para que o irmão possa crescer. O verdadeiro cristão, ele ora para que o irmão possa ver a glória de Deus na vida do irmão. Aleluia. Porque Paulo, antes de Jesus, era perseguidor, mas quando ele aceitou Jesus, virou seguidor de Jesus. Aleluia. E a partir daquele momento, ele começou a abrir salas de aulas de escola dominical e levando pessoas. E as pessoas cada vez se admiravam, porque cada vez passavam os dias, os anos, mais pessoas agregavam naquela escola, a chegar ao ponto dele abrir pontos, alugar salões, e para que não cabia de tanta gente. Esse homem ganhou mais de 500.000 almas para Jesus. Aleluia. Imagina o céu fazendo festa. Imagina uma alma aceitando Jesus. A palavra de Deus já fala que é a festa diante dos anjos. Ou seja, Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Deus faz festa quando você aceita Jesus como Salvador. Aleluia. E quando Deus chamou Paulo, aleluia, ele também introduziu esse chamado no seu coração. E ali mesmo em Damasco, ele começava a pregar a palavra de Deus. Porque Paulo era conhecedor da palavra. Paulo era judeu, era grego, era romano, era fariseu. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ainda não conhecia o propósito. Aleluia. Talvez você tenha conhecimento, mas ainda você não conhece o propósito de Deus na sua vida. Não se sinta inferior jamais. Mould tinha apenas a quinta série. Mould não tinha teologia, não tinha muito conhecimento, mas ele fez muitos livros. E hoje muitas pessoas se espelham naqueles livros para pregar a palavra de Deus. Então Deus escolhe Paulo para pregar a palavra do Senhor. E quando ele ainda estava na massa, a palavra de Deus nos fala que começaram a perseguir Paulo.
Sabe por quê? Em Atos capítulo 9, versículo 16, o Senhor diz para Paulo, ele fala para Ananias, porque ele ia padecer, porque ele tinha que padecer pelo nome de Jesus Cristo. Paulo era perseguidor, mas Paulo, ele viu com seus próprios olhos, sentiu com suas próprias peles e corpo o que Jesus passou e o que os cristãos daquela época tinham passado. Mas você acha que Paulo, irmão, ele se importava com isso? Não. Paulo não se afastava. Paulo não tinha medo. A cada vez que a perseguição aumentava, mais aumentava o chamado de Deus na vida de Paulo. Aleluia. Você vê que quando Paulo dá início ao seu chamado, muitas pessoas não acreditavam. Em Atos capítulo 9, verso 13, diz que Ananias não creu, duvidou. Aleluia. No verso 26 do capítulo 9 de Atos também diz que os discípulos duvidaram, não creram a transformação que Deus tinha feito na vida de Paulo. Talvez muitas pessoas apontam o dedo para você e ainda não percebem que Deus já começou a fazer uma grande obra na sua vida. Aleluia. Talvez o seu vizinho pense, o casamento deles vai acabar, mas Deus já está fazendo a obra. Talvez muitas pessoas pensem assim, não vai para lugar nenhum, mas quem chamou foi Jesus. Quem revelou a boa obra foi o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. E no verso 23, aquelas mesmas pessoas que andavam com Paulo procuravam matar. Aleluia. Agora o jogo virou. O perseguidor passou a ser perseguido. Aleluia. Mas passou a ser seguidor de Jesus. O mundo pode levantar, o inferno pode levantar contra a sua vida. Aleluia. Mas eu quero que você tenha certeza, e a real certeza do que Deus falou para você. Porque ninguém está aqui porque quem revelou foi Deus. Não foi o homem, não foi da carne. A palavra de Deus nos diz que Paulo, ele falou, não foi o homem, não veio da carne, mas foi a própria revelação de Jesus Cristo, a própria graça de Jesus Cristo, que me chamou para fazer a obra do Senhor. Aleluia. A disposição de Paulo era tremenda. Aleluia. Por onde ele ia, as pessoas queriam matar, queriam denegrir a sua imagem, mas por isso Deus escolheu a ele para pregar aos gentios. Aleluia. Muitos dos discípulos ali ainda não entendiam o propósito de Jesus, apenas pregavam para os judeus, mas Paulo pregava para toda criatura. Paulo foi um grande missionário. A palavra de Deus nos diz que ele fez 3 viagens missionárias. Alguns teólogos falam que a 4ª viagem, quando ele foi ali para a ilha de Malta. Aleluia. Então vemos que Paulo, ele tinha disposição para fazer a obra do Senhor. No capítulo 14, aleluia, de Atos, no verso 19, começa mais uma retaliação contra a vida de Paulo. Às vezes você pensa, está tudo bem, é só glória, é aleluia, mas vai fazer a obra de Deus, meu irmão. Vai pôr a mão na obra verdadeiramente, vai sujar as unhas de terra, vai fazer a obra do Senhor, e você vai ver quem vai levantar contra a sua vida. Aleluia. Aí você vai ver quem é quem, porque quando você estiver na cadeira sem fazer nada, não vai ter retaliação, não vai ter levante do inimigo, não vai ter cupim falando mal. Mas quando você decidir a fazer a vontade do Senhor, o mundo vai levantar contra você. Aleluia. E no capítulo 14, verso 19, fala que eles apedrejaram Paulo, a ponto deles perceber e entender que ele estava morto. Pegou Paulo e jogou ali fora da cidade, falou: está morto, acabou Paulo, acabou
está dentro de casa, não sai mais porque está morto. Aleluia. Talvez o inimigo está pensando que destruiu. Talvez o inimigo está pensando que matou. Mas a obra de Deus, ela continua na sua vida. Aleluia. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Vai vir pedrada, vai vir revelação. Mas a revelação foi para você fazer a obra do Senhor. Aleluia. Vão te apresentar, vão te caminhar, vão te dar como morto. Eles vão perceber, o irmão não está dando glória mais. Eu consegui fazer a obra do inimigo na vida dele. Mas eles estão enganados. Porque quem crê na palavra do Senhor, ainda que há retaliações, aleluia, ainda que falta alguma coisa na sua casa, ainda que a enfermidade vem, mas aleluia, mas o adorador ele continua adorando, o adorador ele continua louvando, aleluia, mesmo vindo a afronta do inimigo, aleluia. Você vê o irmão com um sorriso no rosto, você vê o irmão glorificando, porque ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Deus. Oh, aleluia. No capítulo 21 de Atos, versículo 4, a palavra de Deus nos fala que quando Paulo chegou ali, juntamente com os outros discípulos, os discípulos, através do Espírito Santo, revelou para Paulo: Paulo, não vai para Jerusalém. Aleluia. Não vai para Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz, em capítulo 21 de Atos, verso 10, um profeta com um nome chamado Ágabo, ele chega e profetiza algo na vida de Paulo. O profeta Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra as mãos de Paulo, juntamente com os pés, e diz para ele: o dono desse cinto vai acontecer dessa forma, e ele será preso. Aleluia. E mesmo assim, Paulo não recaiu para trás. Mesmo assim, Paulo não recuou. Ele falou: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão com o coração amargurado? Porque Paulo estava pronto para fazer a obra de Deus. Talvez o seu amigo fale: para de fazer, porque tem muita retaliação. Mas Paulo falou: eu conheço o Deus que me chamou. Aleluia. Aleluia. No capítulo 23 de Atos, verso 11 diz: eu estou pronto para ser preso, estou também pronto para ser morto por causa do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele estava pronto a passar a tudo e qualquer coisa. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz, no capítulo 23, louvado seja o nome do Senhor, de Atos, verso 11. E naquela noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Para você entender esse versículo, tinha retaliação, tinha prisão, mas mesmo assim Deus tinha um plano na vida de Paulo. Aquela profecia de Ágabo cumpriu, ele foi preso. Chegou um ponto, irmãos, que a palavra de Deus nos fala que aqueles judeus falaram: não vamos comer nem beber enquanto Paulo não morrer. Ele está.
Ei, não toque naquilo que Deus tem propósito. Deus tinha chamado Paulo, e aquele que impedisse o chamado de Paulo. Talvez muitas pessoas não tocam no ungido de Deus, mas Deus, ele tem zelo pela sua palavra. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, só ora, só dá glória, só dá aleluia. Não impeça que Deus tem propósito. Aleluia. E eles falam: vamos ficar em jejum enquanto não vê ele. E a coisa foi apertando, foi estreitando o papo. E no capítulo 23, verso 11 diz: e naquela noite o Senhor apareceu para Paulo. Talvez, se fosse eu ou você ali naquele momento, poderia pensar: o Senhor chegou aqui para me livrar dessa prisão. Da mesma forma que ele fez com Paulo e Silas naquela época da prisão. Mas ali o chamado era diferente. Jesus não perguntou como ele estava, se ele queria sair dali. Apenas falou: vai pregar de longe. Aleluia. Vai sair de Jerusalém, vai pregar em toda a nação. Porque eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Talvez a enfermidade, as cadeias, as prisões, as retaliações pensam que vai te prender, mas a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Oh, aleluia. O cristão não foi chamado para servir Jesus. O cristão não foi chamado para perseguir ninguém. Quem persegue, aleluia, é fariseu. Quem persegue é a pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Ali em Atos capítulo 9, quando Paulo não teve um encontro com o Senhor Jesus, ele era perseguidor. Ei, o irmão está caído, vai orar por ele. O irmão está caído, está em pecado. Não fica revelando o pecado de ninguém para as outras pessoas, não. Vai orar. A palavra de Deus fala assim: se você vê o seu irmão pegando, ora por ele. Mas se ele persistir, chama 2 ou 3 e vai fazer uma reunião e trata o caso. Aleluia. Muitas pessoas hoje não sabem o que é o verdadeiro cristão. Ainda não tem propósito. Fomos chamados para ganhar almas. Não fomos chamados para tirar almas do reino de Deus. Fomos chamados para tirar almas do lamaçal, das mãos de Satanás e trazer para o Senhor Jesus. Aleluia. Não levante contra o seu irmão. Você está levantando contra o Senhor. O Senhor Jesus diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo, literalmente, Paulo estava perseguindo Jesus. Estava perseguindo os cristãos. Mas quem é o dono dos cristãos? Aleluia. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da obra? Quem é o dono do chamado? Aleluia. É o Senhor Jesus. Glória. É a mesma coisa de alguém se levantar contra a minha família. Está levantando contra mim também. Eu sou sacerdote da casa. Levantou contra meu filho, minha filha. Está levantando contra mim. As pessoas não conseguem perceber isso. Aleluia. Por que Paulo me persegue? Aí ele entendeu. E ele plantou o chamado de Deus na vida dele. Eu quero dizer nessa noite, para concluir a mensagem: o chamado na sua vida não é grande. O chamado que Deus tem na sua vida é poderoso. Aleluia. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Cumpra o chamado de Deus na sua vida. Não esconda o chamado de Deus na gaveta. Não fique retraindo, segurando o que Deus quer fazer na sua vida. Você é ganhador de almas. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para pregar as nações e dizer que Jesus salva e cura e liberta. Aleluia. Para finalizar, eu quero chamar a minha esposa aqui para louvar a ao Senhor. Eu convido a igreja a ficar em pé. Aleluia. E através desse louvor, eu quero que você entenda algo. Ele te chamou, Ele te ungiu,
Ele te capacitou para você ser ganhador de almas. Como o pastor disse, eu estou orando para que alma seja salva. Irmão, quando eu vi esse homem ganhar mais de 500 mil almas, eu chorei. Eu falei, ô Jesus, uma alma eu já fico feliz. Me dá mais 500 mil almas para o Senhor. Porque o cristão, a prosperidade do cristão é ganhar almas. Lá no mundo é ganhar milhões em dinheiro. Mas eu não. O que me alegra não é ganhar almas para o Senhor. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitas almas vão ser perdidas por causa de pessoas que não pregaram o Evangelho. Mas hoje você ouviu a palavra do Senhor. Uma palavra que cura, uma palavra que te libera. Pode louvar o Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Medita neste hino. E lembra do primeiro dia que você aceitou a Jesus.